Pessoal, então estamos aqui para mais uma sessão preparatória da 12ª edição do Festival Escolar de Cinema, uma ação do Programa de Alfabetização Audiovisual. Esse projeto que, nesse ano de 2021, comemora 13 anos, né, que a gente está no ar aí, investindo, né, na formação de professores, em levar o cinema para a sala de aula, fazer com que os alunos da nossa rede pública tenham acesso ao cinema brasileiro, a produções internacionais super selecionadas com maior rigor, maior critério de que atenda, né, as questões pedagógicas, mas também que traga a experiência do cinema para a sala de aula de uma forma efetivamente produtiva, que possa despertar nos alunos o amor pelo cinema, o interesse pelo cinema, especialmente pelo cinema brasileiro, né? E esse ano o festival comemora a sua 12ª edição, né? Na verdade, essa 12ª edição estava programada para acontecer no ano passado, em 2020, mas fomos impedidos pela pandemia. Como a pandemia se estendeu muito além do que a gente imagina, né? A gente, esse ano, está propondo, então, uma edição virtual do festival, que vai acontecer entre os dias 10 e 18 de abril, né? Os filmes estarão disponíveis, né, para acesso no site do festival nesse período de 10 a 18 de abril, bem como as sessões preparatórias, né, que são 4 sessões preparatórias, uma para cada um dos programas que a gente está propondo esse ano, né? O programa que nós vamos debater agora, e a ideia, né, dessa conversa é trazer informações, levantar questões que os filmes propõem, né, e sugerir, né, aos professores, né, formas de melhor trabalhar esses conteúdos, esses 4 curtas-metragens que a gente está propondo, né? O nome desse programa é Histórias do Brasil, né? E a ideia é justamente apresentar curtas que apresentam temas e questões afro-indígenas, né? A gente tem uma lei que regula, né, a presença desses conteúdos em sala de aula, e a gente acredita que o cinema, e especialmente o curta-metragem, é um formato muito interessante para trabalhar essas questões, né? Especialmente porque a produção em anos recentes ela tem crescido muito, né? Com diferentes nuances. A gente já tem uma história dessa produção, né? E até pensando nisso, né, esse ano, como a gente está comemorando já uma estrada relativamente longa, de 12 anos, a gente decidiu resgatar alguns filmes que foram importantes na trajetória do festival, né? Uma espécie de marcação de território. Assim, olha, a gente está fazendo isso já há tempo, a gente tem um repertório, a gente tem uma estrada aí, né, junto aos professores e aos alunos da rede escolar da cidade. E essa história precisa também ser resgatada e colocar esses filmes que a gente já exibiu em diálogo com os filmes que estão sendo produzidos hoje, de produção mais recente. Mas um dos filmes que a gente está propondo nesse programa, né, que é o Nayá e a Lua, é um curta-metragem de 2010. Ele foi um dos filmes que mais impacto causou na história do festival. Ele foi um filme bastante polêmico até, nas sessões preparatórias, nas discussões com os professores, porque ele apresentava a questão da morte, né, e da morte de uma criança, e isso era uma situação que, a princípio, causou um certo desconforto, né? Que esse tema talvez fosse muito pesado para trabalhar com as crianças, né? Mas, felizmente, deu super certo, não foi isso que aconteceu, e até hoje o Nayá é um dos filmes mais lembrados aí da história do festival, né? Então a gente optou por resgatá-lo, né, e exibi-lo junto com uma produção bem recente, que é o Matanhag, a Encantada,
que é um curta de Minas Gerais, né, dirigido pela Chauara Machacali e pelo Charles Bicalho. Né? Esse filme, diferentemente do Nayaya Lua, né, ele já tem na sua própria realização, né, profissionais indígenas, né, na direção, nos desenhos, na equipe, né, uma equipe majoritariamente formada por realizadores indígenas. Né? O Nayaya Lua tem uma equipe majoritariamente branca, né? E isso é muito curioso a gente pensar como, em tão pouco tempo, né, o cinema brasileiro também foi incorporando novas vozes, novos olhares. Né? A gente já tem hoje um projeto como Vídeo nas Aldeias, né, que é um projeto super consagrado, que investe na produção de conteúdos audiovisuais assinados por populações indígenas no Brasil todo, né? Mas isso se expandiu de uma forma muito impressionante, assim, com resultados excepcionais, né? E uma entrada, né, mesmo em instituições que até então não eram abertas para isso. O Matanhague Encantada foi financiado pelo Rumos Itaú, né, que é um projeto de fomento cultural aí super reconhecido também, que já tem uma longa estrada, né? E que vai financiar essa produção. Então, é interessante, né, a gente ter esses filmes, né, assim como os curtas-metragens que trazem os temas relacionados à cultura afro, né, à herança africana, que é muito presente, né, no país e que tem sido cada vez mais necessário trabalhar em cima dela diante de casos cada vez mais absurdos de racismo que a gente tem visto aqui nesse país. Então, a gente acha que é um tema que sempre tem que estar presente nas nossas discussões. Né? Bom, para falar sobre os filmes, sobre esse programa especificamente, a gente tem aqui três convidados, né, ilustres: o professor Vitor Queiroz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor João Maurício Farias e o Tiago André, né, que tem aí um programa, o Histórias Pretas, no Instagram, que é super bacana e já é uma referência isso, na discussão desses temas. Então, a gente tem esses convidados aí super qualificados para conversar com os professores sobre os filmes. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, e a gente já começasse a nossa conversa, né, que vocês já lançassem as suas questões sobre os filmes que a gente está propondo no programa Histórias do Brasil. Quer começar, Vitor? Ok, começo. Bom, já foi apresentado, sou Vitor, sou professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, sou historiador, sou antropólogo e faço parte do programa de alfabetização visual. Bom, é isso, né? E sobre os filmes, só situando brevemente, tem uma coisa que, né, antes de falar dos filmes, é muito interessante falar desse contexto maior, como o Marcos estava falando. Né? Tem aí várias transformações em curso no país. Né? Eu queria lembrar uma coisa que é um dado, enfim, chocante, né? Mas foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que começou lá em 95, que pela primeira vez o Estado brasileiro disse que existia racismo no Brasil. Primeira vez na história, né? Então, assim, foi ontem, né? Então, imagine isso, ou seja, antes disso não tinha nenhuma possibilidade de você ter política pública ou qualquer coisa parecida, qualquer coisa direcionada para questões afro-brasileiras, questões indígenas ou qualquer outra coisa, porque simplesmente não existia oficialmente racismo no Brasil, né? Então, é muito interessante ver exatamente o resultado, né, disso que aconteceu, depois os governos, né, de Lula, da Dilma, toda a discussão das cotas raciais, né? E tínhamos na época, quem lembra, mesmo as pessoas bem intencionadas, enfim,
como não existia experiência, ficava se questionando, mas vai dar certo, né? Vai dar certo essa coisa de cota, vai dar certo falar desses temas, como vai ser? Bom, e aí a gente vê, anos depois, como isso, não só como isso deu certo, mas como, né, a beleza disso, de você ter um filme de 2010, né, sobre temática indígena, com um corte, com uma produção majoritariamente, isso, né, como o Marcos estava falando, né, de brancos aqui falando, né, como os povos indígenas costumam chamar, eu sou branco, né, para mim, branca não indígena, né, se não me engano, o diretor, inclusive, é japonês, né, nipo brasileiro, mas é muito interessante que poucos anos depois a gente possa, né, a gente, né, consiga assistir um filme dos Machacali, que vivem numa situação, enfim, bastante complexa, né, lá em Minas Gerais, e um filme deslumbrante, né? Então, acho que essa é a questão. Se a questão da morte, né, era uma questão em Nayaya Lua, é muito interessante como ali é um filme, né, muito mais, né, escabroso, né, e nesse sentido, é um filme que, assim, é um filme que me dá medo, né? E exatamente o Me Dá Medo é muito interessante também como ele é muito sutil, né? Como ele está ali falando outra linguagem mesmo, que é a linguagem do mito, que é uma linguagem super complexa, né? Que é uma linguagem cheia de duplicações, cheia, né, de cruzamentos, a história não é nem um pouco linear, tudo fica subentendido, mas é muito interessante como isso também se resolve ali no filme, né? Então é muito, ou seja, é muito bem realizado mesmo, né? E sobre filmes com temática afro-africana, afro-brasileira, também uma coisa, né, trazendo aqui um pouco das nossas conversas prévias, isso aqui com o Marcos, com a Angélica, com a Laura, com o professor Gabriel, a gente estava comentando, eu tinha falado, olha, essa coisa, né, essa questão da representatividade, né, que aí, enfim, temos algo a discutir, né, não é ponto pacífico, mas seja lá, né, o que a gente achar de representatividade, temos no censo, né, brasileiro mais de 50% de autodeclarados pretos ou pardos, né? De autodeclarados, ou seja, deve ter um pouquinho mais, né? Então, assim, se a gente fosse, né, ser estritamente matemático, proporcionalidade, em toda a produção brasileira deveria ter no mínimo metade e um pouquinho mais de negros na tela, né? Em toda qualquer coisa, né? Se a gente quisesse representar matematicamente a população. E aí me chamou a atenção nos filmes, eu tinha pensado que tinha sido a curadoria do Marcos, eu falei, nossa, Marcos, que legal você ter trazido tantos filmes diferentes, né, com cortes diferentes, representando classes sociais diferentes, questões diferentes, e muitos com negros. Aí o Marcos me respondeu que, olha, não foi foi fácil, porque esses filmes hoje em dia existem, né? Então, veja, assim, não precisa mais caçar filme, né? Isso é muito interessante, não precisa caçar filme de negro, não precisa caçar filme de índio. Isso é muito bonito, né? Você ter uma produção tão grande e tão boa, né? Porque, obviamente, uma produção é grande, tem coisa boa, tem coisa ruim, enfim, né? Tem muita coisa, e que você pode escolher com facilidade, né? Então, tem também uma série de filmes nesse sentido, né? Desde filmes como, por exemplo, Orumaê, que fala de mitologia do candomblé, né? Também com animação. Você tem outros filmes sobre essa temática, muitos, né, trabalhando com candomblé, com as comunidades de terreiro, alguns com quilombo, comunidade quilombola. Mas é muito interessante esse filme Adalgisa. Eu vou parando por aqui, deixando a questão para vocês, e eu defendi muito esse filme estar nessas histórias do Brasil, exatamente por ele ser de outra forma, mas ele ser tão enigmático quanto o Maia Intanhag dos Machacali, porque é exatamente isso. Por que esse filme está aqui, né? Que histórias do Brasil ele conta, e assim, isso é um filme absolutamente enigmático, né?
porque a questão racial está ali o tempo todo, não tem como, literalmente, ela não deixa de aparecer na tela o tempo todo, aquela personagem, aquela senhora negra, né? E o filme não é nada óbvio, né? Você tem essa senhora negra que tem toda né, uma decoração na casa dela, com referências à Europa, inclusive tem um quadro que parece ser o Rapto de Europa, né, logo na porta de entrada dela, ali uma série de coisas de uma cultura erudita, ou né, alguma coisa assim, você tem o cuidado da louça, o cuidado disso, daquilo, e é muito interessante exatamente isso, a gente vê essa personagem negra de classe média ou classe média alta, né? Não fica muito claro, mas parece, né? Que tem uma relação ali com o filho ausente, o filho não dá muita bola para ela, e ela se cerca naquela redoma, né? Ela se cerca de algodão, né? Naquela redoma absolutamente, né? Silenciosa, delicada, etc. E chega aquela personagem caricata, né? Que é, enfim, né, e é muito interessante como a invasão bárbara, né, é dessa menina, né? Então, assim, se a gente imaginar esse filme, né, se a gente pensar na história do Brasil 100 anos atrás, né, colocar uma personagem branca como essa personagem bárbara que, né, invade a vida dessa senhora, né, que é uma senhora também, né, com esses vários elementos, aí a gente, né, subentende que essa senhora, por exemplo, não é de movimento negro, essa senhora não tem uma identidade afro, não, né? Não é isso, mas por que ela está ali, né? Porque ela tem nesse jogo de poder que o filme mostra, porque ela pode estar naquele lugar, né? É isso. Obrigado, Vitor. Então, passo a palavra para o professor João Maurício. João, pode se apresentar, por favor, e fazer as suas observações aí sobre esse programa. Bom, agradecer o convite, né, do programa de alfabetização de audiovisual nas escolas. E eu sou professor de filosofia e sociologia numa escola estadual, né? Eu trabalhei quase 10 anos na FUNAI e fui agora sair de uma escola tradicional da nossa cultura, periferia em Viamão, e fui para uma escola indígena em Porto Alegre, uma escola Guarani, né? É lá que eu estou como professor de filosofia e sociologia. Eu fiz mestrado pesquisando o povo Guarani na psicologia social, uma retomada em Maquiné, e atualmente, seguindo na psicologia social com temática indígena, estou pesquisando no doutorado a dinâmica de deslocamento no espaço dos Guarani, essa dinâmica do caminhar Guarani, né? Eles têm uma experiência atávica de caminhar pelo mundo como as divindades quando criaram o mundo, e é essa meu foco de pesquisa. E sou colega do outro convidado, outro professor indígena, que é o Jorge Morini, que em algum momento vai ser fantástico poder estar dialogando com ele também, ele não pode estar hoje aqui com a gente, né? E com o Jorge, a gente está na produção de um filme sobre o caminhar dos Guarani. O Jorge é um cineasta guarani, e a gente está aí, a gente fez o roteiro, fez o projeto, a gente ganhamos um edital aí para a produção de um audiovisual. E a produção audiovisual dos indígenas, você estava falando, Marcos, a Vídeo nas Aldeias já tem 30 anos de trabalho com os povos indígenas e tem se mostrado assim, cineastas da melhor qualidade, né? Mostram uma profunda sensibilidade artística de vários povos indígenas. Como o Guarani é um povo que eu tenho mais contato, em especial o povo Guarani é muito sensível para o audiovisual, né? Então, tem produções bem interessantes do povo Guarani aqui no sul do Brasil, né? E, bom, Mato Grosso do Sul, tudo. E a gente agora teve essa oportunidade, além de ser colega na escola, a gente está produzindo um filme, né? Então, me interessa muito, e esse projeto, talvez a gente pudesse pensar numa sequência, conversar com vocês que coordenam o projeto, me interessa muito a possibilidade de trabalhar, eu sempre busquei nas escolas onde eu trabalhei,
trabalhar com audiovisual e trabalhar com o sentido de que motivar que os estudantes passem também a produzir audiovisuais nas escolas, né? Sempre, a determinados momentos, a gente trabalhava durante um período, 2 ou 3 meses, depois jogava o desafio para eles trabalharem com o celular, né? Produzir, debaterem, dialogarem sobre o que estão fazendo e depois produzirem audiovisuais mesmo com as condições que um celular permite. Lamentavelmente, na escola onde eu trabalhei em Viamão, a gente não tinha um ferramental, não tinha um estúdio, ou as máquinas, a informática não era valorizada, o trabalho, equipamentos e condições não se oferecia para eles poderem também editar as produções que eles iam fazendo, né? Então, a minha experiência vai por aí também, de provocar que jovens de periferia, que estudantes de escola pública possam também estarem produzindo audiovisuais, né? Eu confesso assim, eu achei absolutamente fantástico as 3 produções que eu assisti, né? A Adalgisa, né? A Nayá e a Lua, Matangan, a Encantada, né? Provocam inquietações, né? São filmes que provocam bastante inquietações e além disso, de uma extrema qualidade, né? Eu acho que os realizadores foram primorosos na qualidade dos trabalhos, né? De roteiro, né? Qualidade, né? De captação de imagem, a própria animação do terceiro filme, um troço absolutamente fantástico, eu acho que esses trabalhos, né? E a Dalgisa, Vitor, assim, eu estava comentando, eu estava curioso para ouvir tua fala, né? Ela me deixou assim, me tirou do lugar, né? É um filme que tira do lugar, porque tem aqueles elementos que tu estava dizendo da contextualização do espaço, né? o que é em torno, que vai contextualizando quem é o personagem, né? De fato, não é uma pessoa ligada, não tem uma experiência de um movimento de negritude, contestação, não tem essa história. Ela é aparentemente mesmo uma pessoa de classe média e ela bota uma pessoa, uma senhora de uma certa idade, né? E ela é a protagonista, né? Ela é o centro da história, né? Toda a narrativa em off que vai contando, ela vai falando da vida dela, vai, né, da coisa de como ela foi se adequando àquele espaço, né, de uma solidão com uma certa tranquilidade que ela vai contando a história, né? E ela é irrompida por uma branca, por uns bárbaros, né? Os vikings, talvez, né? Tem essa coisa mesmo que ela quebra a tranquilidade que ela tinha se adaptado aos seus elementos, né? Que ali tinha uma certa tranquilidade. Ela fala do silêncio e fala com uma beleza também desse silêncio, né? Fala como uma coisa que ela curtia, que ela experimentava uma quietude que não era uma quietude angustiada, que era uma quietude tranquila, né? E ela é irrompida para fazer com que ela termine o trabalho, termina o filme, tá numa zona urbana, tá numa grande cidade, ela termina comentando de que faz ela sair passar os muros, né? Que ela sai daquela tranquilidade e de alguma forma se afeiçoa muito com aquela branca invasora, né? E vai procurar no hospital. Essa que me passou, né? Eu acho que é um filme, ele desacomoda, ele bota o negro como... Tem esse tema da classe média, que não é a coisa do negro engajado, da pessoa negra engajada, uma mulher negra engajada, que talvez normalmente a gente esperaria, né? Essa coisa dessa guerra contra o racismo, né? Mas ela bota uma pessoa, né, que, bom, ela tem o direito de estar onde está, de ser protagonista e de viver bem colocada, né? Resolvidas suas questões, pelo menos do ponto de vista econômico, aparentemente fala. Da Nayá é um trabalho também assim magnífico. Eu confesso assim o primor das cenas, né? A coisa daquela senhora né, para os Guarani, uma Tchedjari, uma senhora de idade, né? Que também geralmente as de mais idade são os xamãs, né? Muito provavelmente uma xamã contando, né, da coisa da lua, né, essa coisa mesmo daquela planta, Vitória Régia, mas vai trazendo o tema da morte como um tema que
que vai para o mundo e que vira uma estrela. É belíssimo, né? É um filme, né? Eu acho que ele dá também um desassossego em relação à morte, porque a nossa cultura ocidental, ela não incorpora a morte como um tema a ser conversado, a ser dialogado, a ser olhado. A gente tem uma dificuldade de incorporar a morte na própria vida, né? E viver o luto, né? E viver o luto e poder transitar essa experiência de que vai para um outro espaço, né? Vai para um outro lugar, vai para o lugar da estrela, vai para o lugar de que o coração dos que fica ligado com. João, mutou, né, o teu microfone. O Matanang, a Encantada. Essa animação é um troço absolutamente extraordinária, né? Essa coisa do detalhe que eles conseguiram fazer o efeito sonoro, né? A gente entra no filme muito rápido, né? É um curta que nos captura imediatamente para dentro da história e a gente enxerga no contraste entre o traço do indígena que morreu com o traço da mulher esposa, né, companheira que está viva com o filho, e a gente enxerga ali o espírito, né, só no traço. Ele não precisa mais muito disso, de que outros elementos, né. E esse filme, eu acho que ele tem uma condição assim de mostrar o que a variedade de culturas que tem no Brasil, né? Eu acho que talvez, lamentavelmente, a sociedade brasileira, ainda mais nesse período né, caótico que a gente está vivendo atualmente, ela não percebe que a maior riqueza que a gente tem no Brasil não são os minerais, não é a produção agrícola, não é uma indústria pujante. Maior riqueza brasileira é a gente ter mais de 285 línguas sendo faladas, 305 povos, né? E que cada povo, se a gente pensar assim, a forma como eles vão contando a cosmologia deles, né? Essa coisa da passagem para um outro espaço, a questão do mundo dos espíritos, né? E a esposa querendo conectar com ele, vai atrás, e depois ele se transforma nos animais, essa coisa da transmutação, é uma perspectiva deste povo, claro, tem semelhanças com os outros povos, mas eu acho que dá conta, esse filme dá conta assim de, se a gente pegar os Guarani, pegar os Caigangue, pegar, né, o Charrua, que tem em Porto Alegre, pegar Choclen, e aí vai subindo, pega, né, o Xetá, que está um povo em extinção, a gente tem toda essa infinidade de povos, a gente tem uma infinidade de soluções para problemas que foram acontecendo durante os milênios que eles existem, né? E essa complexidade que é o mundo dos povos indígenas, eu acho que esse filme deixa com uma primorosa qualidade, assim, ó, tem muito mais vida além da vida ocidental capitalista que a gente está acostumado a viver cotidianamente, né? Eu acho que esse filme dá sempre vontade de voltar a ver, voltei a ver uma segunda vez, né? Eu acho que ele absolutamente. E a técnica, né, da filmagem, dá para perceber que tem presença indígena forte nessa produção, né? O desenho, depois ele mostra no final, né? Depois que termina o filme, mostra um pouco ali com fotografias, né? O desenho, o traço, né? Tem uma presença indígena marcante nesse trabalho. E o outro, volto no Nayá, o Nayá, mesmo assim, é esse tema de uma produção de não indígena, mas não indígena que também se conecta muito, essa coisa se a gente parar para pensar o lugar de fala, é um lugar de fala que é fazer com, né? Ele não é uma produção apenas feita por não indígena e não interessa a posição do indígena, né? Tem um fazer com ali, que é um pouco o lugar que eu experimento, né? Não substituo a posição dos indígenas e busco produzir com, fazer com, né? Construir trabalho junto, né? Mas depois a gente pode dialogar mais aí. Obrigado.
Obrigado, professor João. É justamente por isso, né, que a gente resgatou esse filme, né, porque ele tem isso de uma forma muito clara, assim, né? E o que é curioso também em relação aos dois filmes é que, mesmo separados aí por uma década de produção e com as suas diferenças de equipe, né? São dois filmes que não abrem mão da língua, né? Eles são filmes pensados para crianças muito pequenas, mas eles não abrem mão da língua, né? Então, acabam recorrendo à legenda por realmente acreditarem que é importante apresentar para as crianças essa variedade linguística que tu acabaste de colocar, né? Então, a gente pode depois, talvez, falar um pouco mais sobre isso. E, então, agora eu passo a palavra para o Thiago André. Thiago, te apresenta aí e a bola está contigo. Olá, pessoal. Então, eu sou o Thiago André, eu sou graduando de História, licenciatura em História, e há 2 anos eu sou roteirista e apresentador de um podcast que é produções narrativas em áudio, né, num podcast chamado História Preta. Esse podcast nasceu justamente desse anseio que a gente tem visto aqui no festival, de conseguir trazer narrativas envolventes, assim, para que as pessoas possam ouvir e aprender um pouco sobre a nossa história. E é mais ou menos por aí que a gente trabalha. Então, a gente já falou no podcast sobre futebol, formação do futebol no Brasil, samba e a presença do negro em todos nesses meios, né? Da cultura que está no nosso redor e muitas vezes a gente não percebe a contribuição especificamente negra que eu falo ali no História Preta. E ver esses curtas que a gente assistiu, a gente percebe o poder que a narrativa tem, né? O poder que uma boa narrativa tem. Porque nem sempre a gente vai precisar falar com obviedades, né? A subjetividade de uma história bem contada leva a gente para reflexões que talvez a gente nunca tenha feito antes, né? E a gente, às vezes, está tão preso à obviedade, à linearidade das narrativas, que quando a gente se depara com roteiros, por exemplo, desses curtas que a gente assistiu, quando a gente se depara com roteiros que nos tira desse lugar comum, dessa linearidade, a gente nos leva para reflexões mil. E aqui, ouvindo os dois colegas falando, a gente vê que cada um vai ter uma visão muito distinta dessa mesma narrativa. O primeiro curta que eu assisti foi a da Algisa, e o Vitor falando, ele me trouxe elementos que eu não tinha reparado, que é justamente a decoração da casa e tudo mais. Eu tinha olhado nessa percepção também de um lugar incomum, onde a sociedade brasileira está desacostumada a ver a pessoa negra, que é um lugar de ser uma pessoa que tem uma estrutura de casa, de comida, de família e tudo mais, uma estrutura material, vamos dizer assim, uma posição social incomum para o que é apresentado quase sempre no audiovisual popular, né? Se a gente liga, hoje em dia está um pouco diferente, mas o que ao longo dos anos aí a gente viu em produções de novelas, séries brasileiras principalmente, a posição do negro é sempre uma posição subalternizada, por exemplo. E aí a gente abre esse curta com uma protagonista muito potente, uma história muito potente, que está num lugar incomum. E a primeira reflexão que eu fiz quando eu assisti esse filme foi que as pessoas negras também, ou qualquer pessoa racializada no Brasil, indígenas, são pessoas que têm a sua própria individualidade, subjetividade, e ela pode ocupar qualquer tipo de espaço dentro dessa sociedade. Tendo ela como protagonista desse curto especificamente, a gente, pelo menos para mim, já me levou para esse lugar de reflexão, onde a gente pode estar em qualquer espaço social, né? É possível abrir a possibilidade de uma pessoa, um aluno, uma criança conseguir ver que há possibilidades maiores do que aquela que ela vê na televisão, comumente na televisão, nas novelas, nas produções audiovisuais, é importante. É importante a gente ver, primeiro, uma pessoa negra já em idade avançada, na terceira idade,
a gente está acostumado a ver pessoas negras morrerem jovens e terem vida curta, né? E sempre estereotipado. Então, acho que ele já leva a gente para esse lugar de uma pessoa que está, apesar de ter todos os outros problemas da solidão de uma mulher negra em idade avançada, também é uma outra discussão importante que dá para a gente fazer e imaginar. Enfim, eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente sempre tem essa oportunidade de falar sobre narrativas que nos fujam do lugar comum, né? Por muitos e muitos anos, a gente viu uma narrativa sempre voltada e vista a partir de um olhar ocidental, né? Sempre a partir de um olhar único, e agora a gente tem uma oportunidade ímpar, ainda com todas as dificuldades que a gente tem, a gente vive um momento histórico ímpar, como o professor João Maurício falou, da gente conseguir incentivar e fomentar que os próprios alunos produzam façam suas produções audiovisuais. A gente vive um momento ímpar onde isso é possível, onde há uma certa possibilidade da gente construir em conjunto novas narrativas, ainda que não seja produções muito, né, paramentadas e tudo mais. Hoje a gente é possível ver produções diversas sendo feitas por diversas pessoas em diversos lugares. E aí eu trago aqui para o meu campo, que é da produção de conteúdo para a internet, especificamente. A gente produz podcast, mas a gente também vê tem muitos colegas dentro da produção audiovisual de cinema e curta-metragem e vídeos para a internet como um todo. A gente vê em plataformas e redes sociais como o TikTok, por exemplo, onde é muito popular entre os jovens, entre os mais jovens, né, entre aqueles que são adolescentes ou pré-adolescentes. A gente vê uma sofisticação tanto de narrativa quanto de qualidade mesmo de produção e na linguagem audiovisual. Você vê um letramento que não é um letramento acadêmico, vamos dizer assim, tradicional, mas é um letramento da observação e do aprendizado pela observação e por ver acontecer, por ver como faz. Então você vê, eu fico assim impressionado com as ferramentas que estão disponíveis só no celular. Hoje, muitos jovens têm feito produções extraordinárias e são produções, né, que não dá nem para dizer que é curta-metragem, é curtíssima de metragem, né? Que um TikTok tem aí cerca de 1 minuto, vamos dizer assim, né? No Instagram tem 30 segundos, e você vê uma história com uma narrativa de início, meio, fim, essa capacidade de criar que a gente tem visto atualmente. Então, desde muito novas, as crianças já estão aprendendo essa linguagem audiovisual. Então, trazendo até para esses curtas que a gente viu que muitas das vezes a narrativa não está na palavra, não está na palavra dita, mas naquilo que é mostrado, né? É uma narrativa muito visual mesmo. É o ângulo da câmera, é o momento que você sente na animação que a gente viu. Ela tem como o próprio professor falou sobre o traço que diferencia. Você não precisa dizer, você mostra. Então, a gente tem vivido essa era da imagem imagética, dessa coisa do significado e a narrativa através da imagem, que a nossa própria audiência, vamos dizer assim, os jovens, essa nova geração que tem vindo, essa nova geração, ela tem já compreendido essa linguagem da narrativa através da imagem, através da construção de um ângulo de câmera, sabe? Então, isso é muito importante, como eu comecei a dizer no início da fala, isso é muito importante para a gente criar narrativas subjetivas a partir da nossa própria visão, da visão das pessoas negras, das pessoas periféricas, da pessoa do indígena aldeado, do indígena que vive na cidade. A gente tem visto isso, e esse é um momento único da nossa história que a gente consegue vislumbrar esse tipo de produção, tanto para a internet quanto para fora dela, como para festivais e tudo mais. E não fica só no campo. Eu acho que é muito importante o filme da Adalgisa estar nesse programa, porque não fica só no campo da questão religiosa ou cultural ali de um povo, de um momento, mas mostrando de todos os ângulos, de todos os aspectos culturais que a gente tem dentro da sociedade, que é diversa. A maneira do negro viver no Brasil é diversa, a maneira do indígena viver no Brasil também é diversa, e a gente consegue mostrar isso para quem vê, né, a partir dessa escolha que foi feita das produções audiovisuais. A gente consegue ver isso, né,
a diversidade de visão de mundo, né? E aí, até trazendo a questão da polêmica da morte, falando sobre o assunto de morte e tudo mais, é importante a gente ter essas outras visões a respeito de um tema que só é tabu e só é polêmico para uma sociedade ocidental, né? Porque até quando a gente fala de Orun e Aie, a gente está falando sobre isso, sobre esses dois mundos, né? O mundo dos ancestrais e o mundo, nosso mundo aqui, o mundo terreno, físico, esse plano terreno que a gente vive, e que há uma ligação entre isso tudo dentro de uma cosmologia religiosa, cultural de um povo, mas que ajuda a conversar, a ter um amplo debate sobre um tema que para nós é considerado tabu. Então, a partir de uma ótica diferente daquela que a gente está acostumado a ver, dessa linearidade que eu falei, de uma história linear e muito, muito mais pautada nas palavras do que na imaginação e na imagem, é possível a gente poder compreender outras visões de mundo e tudo mais. E a gente mesmo, como Homo sapiens, né? Como essa espécie Homo sapiens, a gente é fascinado por histórias. A gente é fascinado por histórias bem contadas, né? E isso são coisas que empolgam, né? Desde que Homo sapiens é Homo sapiens, a gente está reunido em volta de uma fogueira contando histórias. E é isso que faz de nós uma comunidade. É isso que faz a gente, né, um povo. Então, a importância da história, a importância da narrativa dentro de um contexto pedagógico é muito, não dá nem para explicar o tamanho da importância disso, justamente por conta da subjetividade, da onde a nossa imaginação é possível ir a nossa imaginação através de uma história bem contada, de um roteiro bem escrito, de uma coisa bem filmada. E aí, quando eu falo sobre história, roteiro e boa filmagem, não digo não só sobre técnica, né? Também sobre técnica, mas não só sobre técnica ou qualidade de um equipamento e tudo mais, mas essa capacidade que nos foi dado aí durante esses milhares de anos de evolução de poder contar boas histórias, sabe? Seja em volta de uma fogueira, seja com uma câmera ou através de um podcast. Então, eu acho que o poder desses curtas que a gente viu reside justamente aí, nessa capacidade de contar boas histórias e nos levar para lugares que a gente jamais imaginou que poderia ir. Obrigado, Thiago. Pessoal aí dos bastidores, acho que a gente vai ter que fazer que nem ontem, né? Estamos já já são 9h55, fazer uma última rodada de cada um, né? E mais sucinta, já se despedindo, para a gente não estourar muito o nosso tempo, né? Acho que pode ser um ponto de partida, justamente essa deixa do Thiago, né? Em relação a programação, né, que tem essa preocupação mesmo, né, em apenas 4 curtas, um programa bastante enxuto, né, escolher títulos que propõem um novo olhar, assim, que deslocam o olhar do espectador, né? Então, o Adalgisa, né, que a gente tem falado tanto dele, de talvez parecer, a princípio, um pouco deslocado nesse programa, né, chamado Histórias do Brasil, né? A intenção, na verdade, é que ele conte uma outra história possível de Brasil, né? Uma história de Brasil em que a protagonista ou o protagonista negro não está mais na favela ou só na favela, só sofrendo violência, só na senzala, né? Porque durante muito tempo o espaço dos personagens negros no audiovisual brasileiro era assim, era o escravo, era o traficante, né? E a gente apresentar outras possibilidades de representação, né? Então, escrever uma outra história de Brasil, né? Então, acho que nesse sentido, sim, o filme está muito bem adequado aí nesse programa. Então, Vitor, vamos lá começar a nossa última rodada, já fazendo as despedidas e o fechamento. Vamos lá, tentar ser as falas maravilhosas, então tentar ser super breve e costurar um pouquinho com vocês. Eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, essa questão do descentramento, que o professor João estava falando bastante, o Thiago também, né? Que bom, né? Então, que bom que quando a gente abre para histórias indígenas, para histórias negras, o que a gente recebe de volta são vários deslocamentos, né?
E isso nos tira, de fato, de alguns prumos. Que bom que esses filmes conseguem fazer isso, né? Esses filmes e a janela que eles abrem para essas experiências, né? Então, assim, só esses temas são temas que são muito delicados e que a gente não fala, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, enfim, horroroso: morte, silêncio, solidão, né? São temas que, né, estão ali e não são, né, são temas que a gente evita, né, inclusive. Sobre essa questão das narrativas, é muito interessante como aí temos alguns mitos, né, ou seja, as tais das narrativas primordiais, mas enquanto eu assistia, principalmente Matanhag, também na Ai, a Lua, enfim, todos eles, né, eu ia me colocando como as narrativas primordiais são futuristas também, como elas são, porque assim, é impressionante, né, Matanhag, por exemplo, né, como a narração ora é o som, ora é um maracá, ora assim, a narrativa vai passando, é imagem, é o som, é aquilo ali, é uma, né? E uma coisa muito interessante que eu fiquei imaginando, né, enfim, só imaginação, mas eu fiquei imaginando a criança muito pequena assistindo, e eu fiquei pensando, um mito escrito ia ser muito difícil, porque assim, captar toda essa ópera que é o mito, né, que é a narração, aquela narração, né, que tem ali na Ai, a Lua, ao redor da fogueira, mas tem a narração, tem a performance da narração, tem o som, tem o canto, tem isso, tem aquilo. É tanta camada que você vai escrever e fica muito difícil de ler, né? Agora, eu fiquei imaginando uma criança de 2, 3, 4 anos de idade consegue assistir aquele filme, né? E é muito, talvez eu ache mais difícil, e eu encrenque com a língua, por exemplo, muito mais do que uma criança. Achei muito interessante isso, como é um filme difícil, por exemplo, falando de Matanhari, é um filme difícil e ao mesmo tempo muito fácil, né? É muito acessível também, né? E muito complexo. Acho que essa não é difícil, é muito complexo e muito acessível. A ideia do fazer com do professor João Maurício, eu acho que ela é preciosa, né? Principalmente nesse momento, da gente pensar a política no sentido amplo, no sentido lato. Fazer com é política, né? É sair de si e fazer com alguém que não é, né? Se relacionar com alguém que não é você, né? E essa ideia de estabelecer essas pontes, então, assim, também é muito interessante que isso seja a tônica de todos os filmes, né? A Dalgisa, você tem essa ponte muito difícil de ser feita. Nayá faz uma ponte muito difícil de ser feita, né? Com a Lua, enfim, né? Matanhari também são o tema dos 3 filmes são relações, e relações difíceis, né? Relações que passam muros muito difíceis, né? Muros vida-morte, muro barreira racial, enfim, vários, né? E, finalmente, voltando aqui à Dalgisa, eu queria marcar uma outra coisa que é mais delicada, mais polêmica, só assim, né? Para vocês ficarem pensando, mas que é onde está a questão racial aí, né? E aí ver que o filme não é que ele não trabalha com isso, ele trabalha por uma tangente que é muito, né, muito não óbvia, exatamente essa ideia, né, a mão da doçura, como diria Caymmi, como diria Gilberto Gil, essa mulher negra que, né, que parece uma figura que foi, né, deslocada, foi recalcada, por exemplo, a figura da preta velha, do preto velho, essa figura que olha para trás ou olha para o lado e diz assim, ok, né? Eu perdoo, eu convivo, né? Não necessariamente essa é a única postura, né? A postura combativa é tão necessária quanto, mas observe que tem aí esse corte, né? Dessa outra forma de relação, que é essa relação também pela doçura, né? Pela delicadeza. É isso. Obrigado, Vitor. Professor João? Assim, ouvi também o Vitor e o Thiago, né, e também a ti, Marcos, também faz com que a gente vá a cada momento percebendo outros elementos do filme, né? São filmes que eles se colocam de uma maneira aberta, né? Eles não
não aprisiona uma interpretação e é isso ou é aquilo, né? E por ser aberta, talvez sejam primorosos para trabalhar o tema do racismo nas escolas, né? Porque essa sutileza, Vitor, que tu colocasse, eu não sabe aquele deslocamento que tu sabe que ele mexeu com várias coisas e que deixa a gente, que faz com que a gente saia do lugar, a gente já comentou isso no início mesmo, a gente sai de um lugar e aí não sabe para que lado vai, né? Eu acho que é essa experiência que os estudantes precisam ter, não adianta falar de um engajamento, de uma necessária revolução de conceitos, revolução de comportamento, né? A escola que eu trabalhei em Viamão é uma escola majoritariamente de jovens negros, né? 60% eram negros. Eu tinha turma assim que tinha 30% de não negros na sala de aula. E eles não tinham, esse tema não era um tema que os provocasse de uma maneira intensiva. A gente fez uma experiência, eu trabalhei para ajudá-los a construir o Grêmio da escola. Com 21 representantes de turma, tinham 16 negros que estavam de representantes de turma para construir um conselho escolar. Mas o tema do negro na escola não é um tema valorizado, não é um tema respeitado. É uma escola que é conservadora, né, que é segregacionista, né, e sim, muito sutil, mas né, continua sendo talvez. Então eu acho que assim, esses filmes que nos deslocam, nos levam para outro lugar, eu acho que são trabalhos absolutamente necessários, interessantes assim de a gente assistir, né, assistir uma vez, duas vezes e ir pegando elementos para poder depois fazer novas viagens, né? Aí talvez ler um texto ou assistir de repente, com a questão do negro, né? Vai assistir dos intelectuais negros no Brasil, né? Um Silvio Almeida, o que ele está falando disso, né? Do racismo estrutural, né? Vai assistir um Krenak, o que está falando da questão indígena, que são talvez os dois maiores filósofos brasileiros hoje, assim, estão na gama dos que eu acho que são os gênios no país, né? Do ponto de vista masculino, tem outras mulheres negras e indígenas, assim, absolutamente interessantes também, né? Que estão provocando desestabilizar. E para trabalhar essa lei, né, da temática antirracista nas escolas, Marcos, eu acho que esses trabalhos estão absolutamente adequados. Né? Nos tira do lugar comum, nos tira né, daquele, né, de ponto de conforto, lugar de conforto, né? Nos desestabiliza. Eu acho que está de parabéns o programa e quero agora, a partir de agora que eu tive o contato com vocês, poder estreitar e estar pensando em linkar a nossa escola, né, como um espaço que também assiste, né, que reconta, como produz e poder transitar por esse programa e por fortalecendo redes, né, com as escolas. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito interessante aí dessa propor essa educação audiovisual, no sentido de que a gente possa assistir, dialogar e também se transformar em outros produtores de audiovisual nas escolas, né? Obrigado. Obrigado, professor. Esse é o caminho mesmo, é para isso que a gente está aí já há 13 anos e cada vez estabelecendo mais redes, né, de colaboração e de troca. Tiago, por favor. Eu acho que assim, só, né, corroborando com tudo isso, que eu sou falador pra caramba, eu gosto muito de falar. Mas corroborando com as duas falas anteriores, assim, só para realmente tentar fechar esse ponto, que não é impossível, que tem muitas discussões aqui, acho que a gente conseguiria ficar algumas horas aqui falando sobre isso, sobre essas produções, mas assim, evidenciar que uma luta antirracista, ela nem sempre, assim como o racismo, ele não é escancarado, ele não é explícito, a luta antirracista nem sempre vai ser dizer só, o racismo é errado, porque a pessoa, né, no modo geral, fica achando que racismo é uma ofensa direta e, às vezes, o racismo ele reside muito mais de você não conseguir ver humanidade, né, na outra pessoa, na pessoa racializada. E quando a gente traz histórias como essas, todas essas que a gente viu, são histórias que mostram essa humanidade, né? Essa capacidade imaginativa de ser humano.
e mostrar essas possibilidades de vida, maneiras de viver, maneiras de acreditar, de pensar o mundo, que traz humanidade para essas pessoas. Então, para quem está totalmente fora desse contexto, ou para quem nunca viu, para quem nunca ouviu histórias como essas, ou para quem nunca assistiu histórias como essas, e às vezes vai sentar nessa expectativa de não, a gente vai tratar aqui uma questão racial aqui. Aí a pessoa senta, vê uma mulher negra como protagonista e ele está esperando ali, né, o combate, a luta direta, aquela... Não, e aí você vê uma narrativa mais muito menos direta, mas que tem todos esses elementos ali dentro, mostrando como é a nossa vida. A vida real é isso, na verdade, né? Essa subjetividade, essa linha muito fina e tênue. Então, é muito interessante a gente justamente usar esse tipo de narrativa para abordar o tema racial, justamente para mostrar que o racismo e nem o antirracismo são tão explícitos assim. Então, quando você conta uma história e você mostra uma visão de mundo a respeito da morte, a respeito da vida, a respeito da relação comunitária, a respeito da relação entre as pessoas que convivem juntas, você está mostrando um tipo de viver e está mostrando que esse tipo de viver é tão válido quanto o tipo de viver que aquela pessoa que está assistindo conhece. Então, eu acho que o maior papel de todas essas narrativas é justamente conferir humanidade a pessoas racializadas, mostrar que elas vivem, comem, bebem, sente falta, sente solidão, sente carinho, desejo, sente falta, acreditam no porvir, acreditam no presente. Então, isso para mim é uma questão muito interessante, porque sem perceber, a pessoa que vai começar a refletir sobre essas produções que a gente viu, ela vai começar a refletir na história, vai ser pego de surpresa por histórias, roteiros magníficos e tal, e ela, sem perceber, vai estar pensando justamente nessas questões raciais, sem se dar conta de que elas são raciais, né? E aí o nosso papel, enquanto pessoas educadoras, é justamente pautar e trazer isso, deixar um pouco mais evidente. Mas eu acredito que, por si só, essas histórias elas cumprem um papel muito importante nessa reflexão da questão racial no Brasil. Eu acho que é isso. Obrigado, Thiago. Então, quer falar, Vitor? Eu quero falar uma coisinha só, que é voltando ao início da minha fala, e veja, Thiago, que é assim, que bom que existiu aquele momento, né, dos anos 70, aquele momento ponta de lança, porque foi necessário para abrir o caminho, porque assim, e que bom que existiu, né, que bom que ainda existe essa militância aguerrida, a ponto de hoje em dia a gente poder ter filmes como esses, né? Então, assim, a gente poder ter filmes ponta de lança e a gente também poder ter filmes que vão para outro lugar, né? Então, assim, nesse sentido, né? Quando você tem uma carência total, não tem nenhum filme de negro, nem um filme de índio, você precisa de um filme resolver a vida inteira, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais resolver a vida inteira num filme só. Isso é maravilhoso, né? Certo, obrigado, Vitor. Então, lembrando aos professoras que acompanham a programação do 12º Festival Escolar de Cinema, que os filmes do programa Histórias do Brasil estão disponíveis para visualização, assim como essa nossa conversa, né, de sessão preparatória, entre os dias 10 e 18 de abril, no site do Festival Escolar de Cinema. Muito obrigado e bom festival aí para todo mundo.